Então, agora a professora Josiane fará a leitura, então, da primeira pergunta do bloco financiamento para a candidata Rosane. Atualmente, as direções das unidades educacionais não contam com o repasse de verbas descentralizadas, com sérias dificuldades para manter os equipamentos. Pretende restabelecer o fundo rotativo? Indique a forma. Nós já temos uma lei que disciplina isto e nós precisamos só regulamentá-lo. Nós precisamos dar autonomia para as escolas. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam rapidamente. Não dá para esperar um processo licitatório para as pequenas despesas do dia a dia de uma escola. E também não dá, isso em hipótese nenhuma, fazer com que diretores, professores e demais profissionais da educação cotizem as despesas do dia a dia. E também não podemos delegar para pais e alunos e vivermos de doações da instituição. Uma Secretaria de Educação que tem hoje 216 milhões de orçamento para 200 dias letivos, significa mais de 1 milhão por dia letivo de investimentos nessa cidade. Pelo menos é a previsão. Não dá para vivermos de outra forma sem garantirmos a autonomia da escola, sem ter esse repasse. Isso vai dar agilidade, isso vai melhorar as condições e o ambiente de trabalho. Nós faremos. Obrigada, candidata Rosane. Agora, a pergunta que vai ser tirada, então, o saquinho preto é para o candidato Clodoaldo. Por favor, professora Beth, da Escola Iglé, direção da escola atualmente. De que forma pretende viabilizar políticas de cooperação entre Estado e União, pois o atual governo aponta que o município passa por dificuldades financeiras, sendo necessárias ações para equalizar este déficit? Primeiramente, eu considero que o problema da Araucária, não só na Secretaria de Educação, mas em toda a Prefeitura, não é questão de falta de recursos financeiros. O problema é que os recursos financeiros são aplicados de formas inadequadas. Enquanto o mundo evoluiu, enquanto em qualquer atividade sempre se procura fazer mais, melhor e com menos custos, a administração pública de Araucária é uma administração arcaica, não tem controle, não tem profissionalismo. Então, esta questão, esta desculpa de falta de recursos não é a realidade. É evidente que, para nós, buscarmos a cooperação, tanto do governo estadual quanto do governo federal, e existem recursos, nós precisamos estruturar equipes que tenham o profissionalismo e o conhecimento necessários para fazerem projetos de acordo com as exigências do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, da mesma forma do governo do Estado, porque para se obter recursos é só com projetos bem elaborados. E nós temos uma deficiência nesse setor. A Secretaria de Planejamento, hoje em Araucária, por mais boa vontade que tenham, não tem uma equipe adequada, preparada para nós fazermos esse projeto. Então, eu pretendo estruturar uma equipe profissional, uma equipe com técnicos habilitados para elaborar projetos, buscar os recursos que existem no governo federal e no governo estadual. E também, insisto, profissionalizar a administração. A Secretaria de Educação, na minha gestão, vai ser comandada, tanto a secretária ou secretário, diretor ou diretora, vai ser servidores de carreira, que conheçam a estrutura da secretaria, mas não servidores de carreira que tenham participação política, que disputem eleições, daí não ganha eleição, aí assume o cargo de secretário ou secretário de Educação. Isso já ocorreu, e o que resultou essa forma de indicação política também? Porque o
o candidato a vereador ou vereadora que é da área da educação, quando assume e foi candidato, leva o seu grupo político que lhe apoiou na eleição e não observa o critério da meritocracia. Então, na nossa gestão, nós vamos utilizar o critério da meritocracia e vamos montar equipes, repito, altamente especializadas para nós buscarmos recursos tanto a nível estadual quanto a nível federal. Os recursos existem. Okay, obrigada, candidato Clodoaldo. Agora, a terceira pergunta, então, que vai ser retirada do saquinho preto, será respondida pelo candidato Rivadavia. A professora Jane vai fazer a leitura da pergunta, por favor. Quais as metas do Plano Municipal de Educação, Lei Municipal 2848 de 2015, que considera que deve ser priorizado no primeiro ano de seu governo? Que percentual de investimentos em educação serão disponibilizados para viabilizá-las? Penso que os meus companheiros Sandro, eu vou fazer questão de citar aqui, meus companheiros Sandro, Batista, Cezinha e o Paulo que não está ali, devem estar preocupados. Eu já, antes de responder, eu quero fazer um outro comentário, que os professores e professoras que aqui estão percebam que eu costumo falar andando, falando, bebendo, para justificar a correção de português. Apesar de ser casado com a professora, companheira Célia Maia da Amor Padilha, há 32 anos, não consegui sanar esse vício de vocabulário de explanação das palavras. Paulo chegou. Prioridade para nós do Partido dos Trabalhadores, quando se fala nessa questão específica, se fala em investimento no professor, no educador, e no caso específico aqui em Araucária, nós queremos, Rosane, Clodoaldo e professor Edivaldo. Prioridade para a gente é a questão do ensino infantil e fundamental. Nós estamos vivendo uma situação que é preocupante para todos nós. E essa pergunta pode ser retratada lá na frente, mas a gente está vivendo aqui uma realidade, e aí, meu companheiro Clodoaldo, até depois, se o senhor quiser pedir direito à resposta, fique à vontade. Mas é uma questão de planejamento antiga, que todo mundo fala, que é a questão das crianças fora dos CMEs. Eu tenho visto o meu companheiro Clodoaldo, os outros candidatos falando muito dessa questão, todos os candidatos, inclusive nós. Eu não tive oportunidade, porque na nossa gravação de programa, a gente só fez 2 até agora por falta de verba. Até me admirei o gasto de outro colega, mas porque a gente não tem. Então, a nossa prioridade em investimento, daí alguém poderia perguntar, mas qual é a quantidade? Para a gente é o limite máximo. Nós não vamos trabalhar com essa questão dos 25%. Nós vamos trabalhar no limite máximo, até porque o mínimo é mínimo. E a gente quer trabalhar acima do mínimo, conforme a Constituição Federal. Principalmente, investir no curso de formação e graduação dos educadores. E dar atendimento à questão fundamental e à questão das crianças, principalmente esses que estão fora dos CMEs. Até como a gente tem discutido a nível de companheiros, uma das grandes preocupações da gente é essa PEC 241, que todas as senhoras e os senhores devem estar acompanhando, que pode ter um efeito cascata. É o Serviço Público Federal, mas que pode ter no estadual e vai acontecer no municipal. E isso vai afetar todos nós quando a gente fala de investimentos futuros. É a PEC, a deputada, a candidata deve estar acompanhando, isso diretamente vai ser afetado. Então, nós não temos hoje definidos qual que é o que nós vamos gastar. A gente não tem definido qual que é a prioridade em termos de investimento nesse momento. E eu volto sempre, Clodoaldo, naquela questão que eu sempre digo. Teve 365 propostas apresentadas na última eleição e a gente sabe que não foram cumpridas. Então, nós esperamos, se for da vontade da maioria do povo de Araucária, trabalhadores e trabalhadoras, se a gente eleita, a gente quer ver primeiro como é que está a questão orçamentária do município, para definir qual vai ser o investimento nessas áreas específicas de prioridade. Agora, não vamos, eu disse isso, de ser hipócrita, dizer que não temos hoje um número destinado para esse tipo de coisa. A única coisa que prioridade para a gente é a questão de
Os educadores, prioridade é o educador, e o ensino infantil é fundamental. Para nós é uma questão que a gente já discute há muito tempo. Isso para a gente é o fundamental nesse momento. Muito obrigado. Então, agora a quarta pergunta será feita ao professor Vivaldo, pela professora Márcia e atual diretora da escola Delane. Financiamento da educação, hoje. De que forma pretende dar transparência para a aplicação das verbas destinadas à educação? Conhece experiências de orçamento participativo? Vou começar lá para o final. Conhece experiências de orçamento participativo? Eu não conheço. Acho que a Araucária nunca foi feito, né? Não tenho conhecimento. Mas nós vamos fazer, já que não fizemos orçamento participativos, vamos ver como é que nós gastamos esse orçamento com a participação dos munícipes, com a participação dos educadores, com a participação do pessoal da saúde. Na nossa proposta de governo, uma das propostas que nós temos é de ouvir o povo, de ouvir a população. Nós vamos criar um conselho chamado Conselho de Desenvolvimento Municipal. Esse conselho vai abrir a porta às associações, aos institutos, às ONGs, ao povo em geral, para discutir os principais problemas da Araucária. A gente não gasta, nenhum prefeito mais, nenhuma pessoa mais administra sozinho. Toda administração é bastante complexa e é preciso ouvir as pessoas, principalmente aquelas que têm interesse naquele serviço. E nós vamos fazer isso. Nós vamos valorizar cada tostão, cada centavo arrecadado para a prefeitura. E vamos discutir com o povo, com as instituições, aonde melhor nós vamos gastar ele. Aonde ele vai ter um retorno melhor para cada cidadão. Quanto à transparência, a prefeitura tem o portal da transparência. Legal, bacana. Eu fui consultar ele hoje, porque eu não encontrava dados para responder a pergunta número 2. E até agora não encontrei quanto que a Araucária investe na educação especial. E eu não me lembro da época que eu fui secretário, como que era essa verba destinada para a Secretaria para o Ensino Especial. Eu não encontrei. Então nós vamos simplificar esse portal. Porque as pessoas simples entram lá, e eu sou meio dinossauro, né, nessas pesquisas eletrônicas, as pessoas simples entram lá e não entendem, gente, é difícil, é muito complicado. Nós vamos colocar uma página bem simples. Hoje foi dia tal, foi arrecadado tanto e gastou-se aqui, ali e acolá. Bem transparente. E eu quero também, temos no nosso plano de governo, nós vamos instalar uma comissão, um conselho de diálogo permanente entre o prefeito, a administração, o secretariado e os servidores. Essa vai ser uma porta onde o servidor, através do sindicato, através das associações, poderá verificar o que está sendo arrecadado, onde vai ser gasto. Esse diálogo vai ser permanente. Nós queremos que todos acompanhem o que entra, o que vai ser gasto e aonde vai ser gasto. Ok, professor Vivaldo. Então, nesse momento, nós fechamos o primeiro bloco de perguntas da sabatina.